Passo a palavra por 7 minutos ao senhor Rogério Lim, superintendente da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Boa tarde a todos. Queria agradecer à mesa, agradecer ao convite da associação. Para mim é uma honra estar aqui, é uma responsabilidade muito grande a gente falar de normas técnicas. Meu nome é Rogério Lim, eu represento a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, especificamente o Comitê Brasileiro de Segurança contra Incêndio, da onde dezenas, centenas de normas técnicas são produzidas, justamente para que a gente consiga mensurar e saber exatamente quais são os riscos que as edificações representam para as pessoas. Então, tem uma rápida apresentação, se a gente puder projetar ela. Bom, a minha ideia foi trazer um pouco de como as normas técnicas elas podem ajudar a gente a reduzir esse número de tragédias e número de mortes que a gente tem no nosso país. No Brasil, tem uma estimativa de mais ou menos 1.000 mortes decorrentes de incêndio por ano. Só que essa estatística ela é muito questionável, porque a gente não coleta dados da forma mais adequada, como muitos países coletam os dados. Então, vou falar um pouco sobre as normas técnicas, a importância disso, depois falar um pouco sobre alguns números que a gente tem e onde a gente tem que chegar, porque a gente ainda está muito longe do ideal. Então, quando a gente fala de normas técnicas, a gente tem uma série de casos que aconteceram mundo afora, incluindo o Brasil, e que a gente vê, né, que as normas técnicas não foram respeitadas. Então, quando a gente fala em normas técnicas, quais que a gente tem que priorizar? Será que a gente tem que priorizar norma para saída de emergência? Será que a gente tem que priorizar normas para ensaios de fachada em situação de incêndio, que culminou em 72 mortes no incêndio de Grenfell, em Londres? Será que a gente tem que priorizar normas de sprinklers, de portas corta-fogo, de escadas enclausuradas? Será que a gente tem que priorizar normas de segurança contra incêndio para edifícios históricos, que a gente perdeu tantos museus? A gente falou aqui de perder história. Será que a gente tem que priorizar isso? Será que a gente tem que priorizar reação ao fogo dos materiais? Quanto que aquele material propaga de chamas, como aconteceu na Boate Kiss, com aquela espuma de poliuretano? Como aconteceu no Ninho do Urubu, no Flamengo, com aqueles contêineres que propagavam chamas e mataram 10 outros jovens no Rio de Janeiro? Será que a gente deveria priorizar detecção e alarme de fumaça? Ou será que nos casos de incêndios florestais, no caso do hospital no Rio de Janeiro, Badim, que pegou fogo e matou 25 pessoas, em plena pandemia, as pessoas tendo que desligar equipamento, remover pacientes que dependiam de um equipamento? O que a gente tem que priorizar? A gente tem que priorizar todas as normas técnicas. Não dá para a gente escolher uma, porque quando a gente desprioriza a outra, outras pessoas vão morrer por conta disso. Só que a grande questão é como que a gente responsabiliza as pessoas. Então, as normas técnicas dão números palpáveis para a gente medir e falar, ó, a espuma da Boate Kiss tinha uma reação ao fogo que não era aceitável para estar no ambiente interno. Pode passar. Então, o CB24 é uma estrutura com, atualmente, 4 subcomitês brasileiros, 20 comissões de estudos, cada uma estuda um assunto, e a gente tem 35 coordenadores e secretários aí, e uma secretaria executiva. Pode passar. São mais de 110 normas, dentre elas normas de detecção, sprinklers, hidrantes, reação, resistência ao fogo de estruturas. Você tem portas corta-fogo, viaturas, líquido gerador de espuma. Então, é uma infinidade de sistemas que toda edificação tem que ter. Quando a gente olha para o teto aqui, a gente vê um sprinkler, que se o incêndio atingir aqui, ele vai entrar para controlar esse incêndio. Tem um sistema de detecção, tem um sistema de controle de fumaça, sinalização. Os corredores são dimensionados de uma forma que as pessoas consigam fugir em segurança. Quando você não tem essas normas técnicas bem definidas, e a gente continua produzindo dezenas, centenas delas, a gente não consegue resguardar a vida das pessoas. Pode continuar. Então, o que a gente tem constante na nossa sociedade? É uma série de sistemas construtivos.
Isso vai mudando todo dia, você vai tendo novos sistemas construtivos, madeira engenheirada, fachadas, sistemas fotovoltaicos, veículos elétricos, que quando começa o incêndio, ele não para mais, ele pode continuar por 30 horas consecutivas. Você tem pré-moldados, né? Tem uma série de desafios que a gente enfrenta no dia a dia. E isso precisa de uma produção constante de normas técnicas para você reduzir esse tipo de risco. Edifícios altos, né? Pode passar. Não, você passou muito já. Você passou 3 slides. Então, quando a gente fala de infraestrutura da qualidade, a gente quer garantir que uma edificação tenha essa qualidade. Para garantir que ela tenha essa qualidade, você depende de uma série de sistemas de segurança contra incêndio. Então, cada uma delas tem que passar por essa infraestrutura de qualidade. Pode passar. Então, atualmente no Brasil, reportado pelo Senasp em 2020, são 262 mil incêndios por ano. Desses 262 mil, 83 mil acontecem em perímetro urbano. Então, é uma quantidade imensa, são 9,4 incêndios, quase 10 incêndios por hora que a gente tem. Então, isso é uma coisa que não sai na imprensa. Sai na imprensa quando acontece uma grande tragédia, quando um incêndio propaga muitas chamas e você vê isso acontecendo. Pode passar. Então, quando a gente fala em mortes por incêndio no mundo, a União Europeia tem mais ou menos 5 mil mortes por ano. Tá? Isso é reportado aí, uma morte por ano para cada grupo de 150 mil habitantes. Parece um número muito interessante. O Japão tem uma morte por ano para cada grupo de 96 mil habitantes. Mais ou menos 3 mil mortes por ano. Os Estados Unidos tem mais ou menos uma morte por ano por cada grupo de 87 mil habitantes. Já é mais ou menos 3.500 mortes aí. E a Índia tem aproximadamente 25 mil mortes por ano. Eles têm esses dados estatísticos, né? E o Brasil, a gente está com 210 mil. Então, uma morte para cada grupo de 210 mil habitantes. Então, o questionamento que a gente faz aqui é se esse dado realmente está curado. Será que a gente é muito melhor do que a Europa, o Japão, os Estados Unidos? Né? Então, tudo isso nos faz refletir. Será que a gente não tem que ter um sistema de registro de dados estatísticos mais acurado? Para isso que a gente produz normas. Tem uma norma que é para isso. A NBR 14023. Ela trata de registro, ela está sendo revisada, inclusive. Pode passar. Então, tem uma série de desafios que a gente vê, não vou me alongar em cada uma delas, mas desde edifícios de madeira, edifícios altos, jardim vertical em edifícios. Então, tudo que a gente vê, né, que é modismo, a área técnica de segurança contra incêndio, ela já quer analisar e falar como é que eu garanto que isso vai ser seguro para uma edificação. Porque a gente não pode ficar somente atacando a causa. Usou Benjamin, acendeu uma vela, isso é uma parte, né, da consequência do incêndio. Se o edifício não está preparado, assim como a Botkiss não estava preparado como um estabelecimento para receber as pessoas, a gente tem que entender que isso aí tem uma outra culpa, né? Tem várias outras culpas em tudo isso. Pode passar. Então, a questão não é se vai acontecer. A questão é que sempre pode acontecer. Pode demorar um pouco mais ou menos. Esse vídeo, só para ilustrar rapidamente, esse vídeo ele mostra um incêndio em uma edificação alta, que começou com o primeiro andar, a geladeira do pessoal pegou fogo, saiu pela área de serviço, e em seguida atingiu uma fachada de ACM. Esse ACM era em poliestireno. Esse poliestireno, depois que o alumínio de 2, 3 milímetros derrete, ele começa a propagar chamas. E aqui a gente vê que as chamas ela atinge outros pavimentos e começa a adentrar em outras unidades autônomas. Então aqui a gente teve um caso de morte por inalação de fumaça. E esse incêndio subiu 18 pavimentos em 2 minutos e 30 segundos. Isso dá uma média de 7 pavimentos por minuto. Então eu te pergunto, quantos edifícios hoje a gente tem pelo mundo que estão nessa condição? O Grenfell foi um deles. Os Emirados Árabes têm um incêndio lá todo mês. A Ásia também está tendo vários incêndios. Então, a gente tem que esperar para escrever uma norma técnica de como avaliar a fachada aqui no Brasil? Não, eu não tenho que esperar.
Se o mundo inteiro está nos mostrando que isso acontece, assim como o mundo mostrou que a Daystation matou mais de 100 pessoas lá nos Estados Unidos no ano de 2000, assim como o Cro-Magnon em 2004 mostrou que 193 pessoas morreram da mesma forma que aconteceu na Boate Kiss, por que a gente tem que esperar para fazer alguma coisa? Pode passar. Então, eu queria trazer outros riscos que existem, porque esses riscos vão sempre continuar existindo. A gente tem mais ou menos 23 mil incêndios de veículos por ano. Isso dá uma média de 63 incêndios em veículos por ano. A nossa frota de veículos elétricos está em 160 mil. Esse dado é de janeiro de 2023. Está explodindo o número de vendas de veículos elétricos. Com o aumento da venda de veículos elétricos, se esses incêndios ocorrerem em garagens e subsolos, o que você tem na queima não é o quê? Fumaça. Você tem vapores. E esse vapor é vapor de ácido fluorídrico. 2 inaladas, você simplesmente desfalece. Então, a gente tem que olhar para esse lado também. Como é que a gente garante? Os especialistas do mundo inteiro estão falando, bota carro elétrico para carregar fora. E a gente está botando aonde? Nos subsolos. A gente está esperando mais uma tragédia acontecer? Né? Então, tudo isso que a gente tem que estar sempre vislumbrando. Pode passar? Esse aqui é um exemplo de um vídeo de um carro elétrico pegando fogo. Então, isso é para a gente ter uma ideia é chamado fuga térmica, e ela é uma reação que acontece dentro dos módulos de bateria, quando a bateria não tem uma qualidade, ou quando os equipamentos não têm uma qualidade adequada. Em geral, os veículos elétricos são seguros, mas à medida que vai passando o tempo e você vai tendo menos manutenção, ou tendo mudanças, né, ou vai mexendo nesses equipamentos, esse tipo de incêndio pode acontecer. E ele é um incêndio extremamente poderoso, são temperaturas acima de 1.300 graus Celsius. Então, hoje, o CB24 vai montar uma comissão de estudos para o quê? Para tudo que é bateria. Não só veículos, mas todos os equipamentos que têm baterias de íons de lítio, eles estão sujeitos a isso. Pode passar. Pode passar esse também. Então, existem tecnologias como mantas, né, que você cobre os veículos, você tem uma série de riscos em ônibus, celulares, aeronaves. Pode passar? E o que eu costumo dizer, eu traço aí todos os stakeholders, esse slide só vai aumentando, porque a gente vai conhecendo cada vez mais gente, mais entidades que podem fazer algo pela segurança contra incêndio no Brasil. E o meu objetivo é a gente conseguir sempre ter essa união, essa unidade, para a gente pensar lá na frente. A gente não pode ficar só olhando hoje e tentando tapar o sol com peneira. A gente tem que buscar essa articulação para o quê? Para que a sociedade se beneficie, para que os usuários das edificações se beneficiem. Então, existe um seminário que a gente está organizando dia 30 de agosto, de proteção passiva. Convido todos também a estar com a gente no IPT, é organizado dentro do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. E pode passar. E é isso. Muito obrigado, senhores.